A seguir, o arcano de número 5, o Hierofante, que representa a educação do herói. Lembre-se que na jornada do herói, na jornada da heroína, é com você que eu estou falando, eu estou me referindo a você, a tua jornada. Por exemplo, no louco você iniciou o projeto, no mago você percebeu que tinha tudo nas mãos numa mesa. Na sacerdotisa, na grande sacerdotisa, você lidou com vários aspectos da sua própria natureza. Na imperatriz, com a energia do feminino, no imperador, com a energia do masculino. E agora nós estamos tratando no Hierofante, na educação do herói, na jornada do aprendizado. Hierofantes, nas antigas tradições ocultistas, de mistério, teosóficas, eles eram os sacerdotes, e Eros é a representação de tudo aquilo que é sagrado. E Fantes é o ensinamento, a jornada. Em algumas outras versões do tarô nós vamos encontrar o nome o Papa, inclusive no tarô de Marsella. As duas chaves ao pé do trono se referem a Pedro, o primeiro Papa, a quem, segundo a tradição bíblica, cabalística, Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Muitas vezes numa cura cristã, numa evocação cristã, um sacerdote, um padre, um bispo, um papa, ele chama a tradição: eu te curo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e te curo em nome da igreja de São Pedro. Jesus diz assim: tudo que ligares da terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Pedro, ele, dentro da tradição mais popular católica, ele é o porteiro do céu. E as duas chaves são o símbolo principal do brasão dos papas, que você nota na mão direita. Na mão esquerda ele faz um gesto, que é um gesto que normalmente os papas abençoam com esse gestual. É um mudra, um gesto com as mãos. A coroa tríplice de 3, representa a competência, o domínio, o conhecimento do plano físico, que seria o próprio corpo, do plano da alma, a alma que sempre que eu me refiro a ela vem no sentido de animar, e do espírito, que é o transpessoal, o maior. E essa é primeiro arcano do tarô, que surge em duas figuras humanas. Normalmente só uma figura aparece até aqui. Normalmente que existem algumas variações de tarô, variações que a priori não tem muita tradição, não tem muito simbolismo, são mais modismos, enfim. Por isso que eu gosto muito do H. Crowley, o próprio tarô de Marsella. Mas essas duas figuras são como se fossem duas crianças, crianças que estão iniciando o aprendizado, elas dobrando os joelhos diante do Hierofante. Tem relação, eu me lembro bem do primeiro dia que a minha mãe me colocou numa escola, no Colégio Rio Branco, um colégio muito rígido, bem Hierofante. E a sensação, de estar só na escola, isso é uma iniciação para muitas pessoas traumáticas. No meu caso foi facilmente superado, mas para muitos é um abandono do lar, um abandono do imperador, da imperatriz, e se adentra na escola, no conhecimento. E então os seres humanos aqui, essas duas crianças, elas ficam meio que perdidas, E vendo a escola, o sacerdote, o professor, com uma coisa assim, com uma visão de grandiosidade. Ele tem essas colunas ao lado também dele, Hierofante, que são colunas que mostram o poder, a sabedoria. E na visão ainda do arcano do Age, nós temos a coroa e cruzes triplas, como eu já falei para vocês, como símbolo de competência no céu, na terra, sobre as sombras também. Duas colunas, apesar de serem colunas mais escuras, mais acidentadas, representando algo artificial. O conhecimento nem sempre é a sabedoria. O conhecimento nem sempre é o espiritual, o transpessoal.
Então, por isso que é algo cinza, que nem sempre se renova como a natureza, que aí seriam as crenças, muitas vezes o fanatismo, a falta de respeito pelas tradições alheias, o racismo também, a ideia de que a minha religiosidade é a melhor. É interessante ver isso, né? Eu vou falar um pouco mais dessa ideia no diabo, no arcano do diabo, mas quanto mais luz, mais sombra. Nós devemos perceber isso. Inclusive o próprio São Francisco, ele já compartilhava isso. Quanto mais luz, mais sombra. E as religiões ou as religiosidades, quanto mais elas falam do divino, tentam aproximar as pessoas do divino, ao mesmo tempo elas trazem uma série de guerras, de confusões, de situações holocausticas. Um filme que mostra os aspectos positivos do Hierofante ou do Papa é o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Muito lindo. Ali é o aspecto positivo, é a diferença que um professor pode fazer na vida de um grupo de pessoas. E também existe um outro filme que é muito, muito rico, que se chama O Substituto, de um professor substituto numa escola, que também traz uma forma inovadora de aprendermos. Eu sou muito fã do Mário Sérgio Cortella, dos valores, do ensinamento, da ética, da forma como ele se comporta, e trago muito isso para a minha escola, para uma universidade, esses valores. Nossos professores estudam Cortella, recebem material, porque o Hierofante, ele, quando nos educa, ele nos prepara para aquilo que nós vamos encontrar mais tarde, ali na frente, na própria vida, no mundo. E no caso do professor religioso, ele apresenta a confiança no divino, a confiança no infinito, que nós devemos ter também na nossa jornada, por tantas portas que temos que abrir. Algumas portas nós vamos encontrar luz, em outras portas nós vamos encontrar sombras, mas são portas ocultas ainda no seu significado. Ou seja, eu não sei o que virá amanhã. E o conhecimento, ele acaba sendo útil. Seriam os sentidos também. Por isso que esse é o arcano de número 5 representa os 5 sentidos. Eu vou estar falando disso mais para frente, quando eu falar do simbolismo dos números dos arcanos do tarô. Mas o Hierofante, ele nos impulsiona para a individuação. Individuação é o que eu chamo de plenitude. Indivíduo, aquele que não se divide, aquele que sabe a tua meta, a tua jornada. Até os 40 anos aproximadamente, nós vivemos a fase de assimilação. Fazemos de tudo um pouco, abrimos todas as portas possíveis e imaginárias. E depois dos 40 anos, o ideal seria essa fase de individuação, e limpando algumas arestas e tendo certeza ou certezas daquilo que eu não quero mais na minha vida, que não faz mais parte do meu Dharma. Dharma é o meu caminho. Como a minha ideia é te dar uma formação de tarô absolutamente profunda, competente, rica, e eu estou puxando muito de Jung para falar desse conhecimento, muito de um autor também chamado Adjo Bansi Raff. Mas eu quero que às vezes você anote essas dicas também. Sempre que eu atender, sempre que eu prestar um serviço, que eu apontar um caminho para alguém com mais de 40 anos, já é a fase de assimilar, de individuação, de ter certezas do que eu não quero mais. E na meia-idade, aí ao contrário, a certeza já do que eu quero, do que me falta para esse processo de individuação. E menos de 40 anos, a assimilação, muitas portas serão abertas, muitas paixões, muitos interesses, muitas vocações. Na figura ainda do Hierofante, então nós vamos encontrar nesse educador, nesse religioso, nesse sábio, alguém que nos impulsiona, ou pelo menos deveria, para a individuação, que é exatamente o livro, ou melhor, o livro e o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. E o filme também A Papisa Joana, que é interessante você acessar e estudar o mesmo. O arquétipo dele é de um santo.
ele tem essa representação mais de um santo na próxima imagem que você vê agora, que é o hierofante no tarô do Aleister Crowley. Notamos essa cruz de São Pedro, domínio sobre várias formas de animais, que aqui representam também esses animais, os evangelistas, e uma figura que lembra um mandala, tanto é que nós temos uma estrela de 5 pontas com uma criança, com um guri dentro, na altura do coração. O 5, né, o pentagrama, a confiança no divino, a confiança em algo transpessoal. Confiança que não é como muitas vezes eu digo, eu confio que tudo vai acabar bem, ou eu confio que eu vou ganhar na loteria, ou eu confio que meu time futebolístico vai ganhar. Não é esse tipo de confiança, é uma confiança que transcende tudo isso. É uma confiança que tem situações que não estão nas minhas mãos, saber o como ou o porquê. Uma confiança de que algo está se movimentando, que está regendo o universo, e a parte que sou eu não pode ter essa compreensão do todo. Arcano de número 6. Os amantes, os namorados, os enamorados. Esse arcano representa uma decisão, uma escolha. Ele tem um simbolismo muito rico no tarô de Marsella e tem um simbolismo muito rico também no tarô de Waite, que é o que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Observe que existe uma divisão entre duas pessoas, como se cada uma delas fosse para um lado, como se cada uma delas tivesse um caminho a ser seguido, a ser encontrado. Portanto, é o amor, é a encruzilhada, é a divisão que muitas vezes encontramos na nossa vida. É interessante que dentro do simbolismo desse arcano, nós vamos encontrar a visão de Adão e Eva são representados por essas duas figuras. O Waite ele aponta isso sim. Adão e Eva no paraíso, sem roupa nenhuma, tendo o aspecto do inocente, que seria o arcano do louco. Todos nós vivemos essa situação, né, da dúvida, de sermos inocentes em relação a alguma coisa, de não sabermos o que é certo e o que é errado, tanto que Adão e Eva, nessa figura, eles ainda não passaram pelo pecado original, que é um dos símbolos do catolicismo. E quem observa os mesmos é o arcanjo Rafael, que vem de Raf, que é curar, mas também é o arcanjo do amor, que os está abençoando. Por detrás dos dois está a árvore da vida, a macieira, que é a árvore do conhecimento. E ao redor está essa árvore, está na mesma enrolada uma serpente. Eu espero que a tua imagem, você esteja vendo esse arcano numa tela grande para você notar essa serpente. Então todo o simbolismo da inocência, e agora eu vou ter que dar um passo à frente, tomar uma decisão. A montanha, como em outros arcanos do tarô, nós vimos a mesma lá no louco, representa os picos que eu ainda tenho que trilhar em busca da plenitude e da individuação. Os pontos altos, os maiores picos que eu tenho que seguir. Então o que o herói, a heroína, que no caso é você, tem que viver aqui? Tem que reformular a tua vida. O hierofante que ficou lá para trás representa o estudo, o aprendizado, mas tudo era transmitido para você. Contato com o pai, contato com a mãe. Agora não. Agora você tem que seguir em frente, você tem que assumir as suas próprias rédeas da vida. E no tarô de Marsella eu vou estar mostrando já já. Um anjo aponta para um lado, a pessoa que está no... Nós temos 3 pessoas no tarô de Marsella e a pessoa central é o herói, é você, a heroína. E esse personagem central que é você, uma perna está para um lado, uma perna está para o outro, o anjo aponta para o outro lado. E é essa pergunta de para que lado que nós vamos seguir. Essa representação de Adão e Eva é exatamente isso também. Eva representa a passividade, a espera, a percepção, o sentimento. Eu vou para esse lado? Ou vou para o lado de Adão, que é a atividade, que é a garra, que é a luta,
que é o confronto também. Vou ou não vou? Volto ou não volto? Sigo em frente ou fico para trás? Então E esse arcano normalmente ele aponta na direção de decisões muitas vezes mentirosas, errôneas, falsas. Mas é importante se seguir em frente. Tem um filme que eu gosto muito, que é o arquétipo, o tipo desse arcano do tarô, que se chama Alguém Tem Que Ceder. É com o Jack Nixon, e ele namora uma menina novinha, Amanda Pitt, se eu não me engano, e para ele namorá-la ele tem que fingir ser jovem, ele tem que fingir gostar de certo tipo de música, ele não amadurece, ele faz um papel de um galã e ele é uma pessoa de terceira idade, ela muito nova, muito gurizote. Ele tem um infarto nesse filme, o filme dá uma série de reviravoltas até que ele se apaixona pela mãe da jovem que ele estava anteriormente, mas para ter um envolvimento com a mãe da jovem, ele tem que amadurecer, e ele fica dividido entre essa escolha. Todos os filmes que apontam na direção de divisões do que fazer ou de mudança de caminhos, por exemplo, tem um outro filme também com o Jack Nixon que se chama Estranho no Ninho, que ele não sabe se ele está louco, se ele não está. É um filme clássico dos anos 70, um filme extraordinário que fala do nosso psiquismo. Psique é alma, nosso psiquismo está se tratando da nossa alma. Nesse arcano, o arquétipo é a encruzilhada, é não saber para que lado ir, qual decisão tomar. Vamos olhar ali agora a próxima figura, que é o tarô do Aleister Crowley, e nós temos aqui duas pessoas se unindo. É interessante porque tem duas crianças se unindo, tem dois adultos se unindo também, existe algo transpessoal, divino abençoando, e o Cupido ali jogando uma flecha. Seria muito bacana se você puder, eu insisto, ler o livro Ri e Shi. No caso do Cupido, a mítica do Cupido vai aparecer no livro Shi, que é o livro que fala da mítica feminina, o Cupido ou Eros, mandando uma energia. Há uma águia, há um leão, o leão está ligado à ação e a águia está ligada à elevação, ao conhecimento. Nós encontramos uma cobra enrolada num ovo, o ovo é o próprio ovo cósmico, que é a maturidade, a iluminação, mas a cobra, o desejo impede que esse ovo, digamos, dê a luz, que esse ovo se quebre e apresente um ser vivo. Claro que existe todo um outros simbolismos do tarô de Aleister Crowley, como eu apontei para vocês, mas é um tarô que não é adequado ser utilizado de cara numa interpretação de tarô. Talvez alguns anos de experiência com o tarô do Waite permitam que você utilize o tarô do Crowley. Ele pode te chamar esse simbolismo, esse mandala, e você se perder numa interpretação. Mas é um tarô que, como complementação, é muito indicado você usar o do Waite e o do Crowley, além de outros que eu te citei no capítulo que fala exatamente sobre os vários tipos de tarô e quais são adequados de você unir os mesmos. Agora vamos olhar a imagem do tarô de Marcélia, que eu acho muito interessante, porque uma das figuras, a figura do lado esquerdo, provavelmente é a representação da mãe, que está com a mão no ombro do neófito, no discípulo do meio da figura. E a figura da direita é a manifestação da amante, do amor. Então é como se a mãe dissesse: fica em casa, permanece, aqui é seguro, o lar. Não abre essa porta que os namorados estão abrindo. E do outro lado o amor, o chamamento, a paixão, dizendo: não, é por aqui que você tem que ir. Note as pernas da figura no tarô de Marcélia, da figura central, cada uma se dirige para um lado, e as próprias roupas do personagem central com várias cores diferentes, criando uma confusão aos olhos, inclusive, mostrando exatamente isso, que eu não sei para que lado seguir, para que lado ir, que surge uma indecisão aqui muito forte, que é a indecisão do arcano dos
namorados? Eu insisto, para que lado seguir? E o objetivo é, se você escolher um lado, se dedicar a isso, ir atrás disso, sentir em que lado que o coração bate mais forte, da razão ou do sentimento. Isso me lembra até o Carlos Castanhedas no livro, o extraordinário livro A Erva do Diabo, que é um livro que fala muito dos amantes, dos enamorados, e ele propõe nesse livro para seguir um caminho que tenha coração. Entre dois caminhos, escolha o caminho que tem coração. Esse caminho também me lembra Santiago de Compostela, um local que eu visitei nos anos 90, os peregrinos chegando, eu mesmo chegando, apesar que eu não fiz o caminho de forma, não só andando, tinha pouco tempo, eu e Diana, para percorrer o caminho, mas é muito bonito, porque o caminho de Santiago, a saída do caminho de Santiago, são 27 quilômetros, o primeiro dia de subida. Então no primeiro dia você já tem vontade de desistir. Quer os namorados, será que eu vou, não vou? Então é essa encruzilhada, essa dificuldade de saber qual caminho seguir. Chegamos ao arcano de número 7, o arcano do carro. E aqui é importante fazermos uma reflexão sobre os arcanos anteriores. Curta, rápida, reflita. No arcano do bobo, somos inocentes, estamos iniciando a jornada do herói, que é a tua jornada. No arcano do mago, temos tudo nas mãos: pensamento, sentimento, ação e sensação. No arcano da sacerdotisa, temos a nossa ligação com a Mãe Terra, com a Pachamama, aprendemos mais sobre nós mesmos. Depois temos o contato com a Mãe, que é a Imperatriz, com o Pai, que é o Imperador, com a escola, que é o Sumo Sacerdote, e com as dúvidas, as incertezas do arcano dos amantes, dos namorados ou dos enamorados. Agora, no arcano de número 7, podemos conduzir a nossa vida. É um ciclo que temos aqui. Inclusive, no arcano dos amantes, eu me lembro muito bem que eu comecei a conduzir a minha própria vida nas minhas primeiras paixões, aos 12, 13, 14 anos. Eu não queria contar para os meus pais que eram os enamorados, que eu estava apaixonado. Isso me deu força, me deu uma capacidade de estufar o peito e falar: eu vou em frente. A paixão faz isso, né? Nos dá uma força inimaginável. Mas iniciando a jornada do arcano número 7, o carro, nós vamos ver aqui o caminho de individuação muito nítido, porque aqui eu vou estabelecer uma conexão entre o ego e entre o self. O self é o si mesmo, é o que chega mais perto daquilo que você é. Então, por exemplo, nessa figura ele tem duas esfinges que ele vai controlando. Então ele já é o Senhor. Essas duas esfinges representam a alma humana. Então ele está dirigindo a alma humana. E ele dirige como? Ele tem uma estrela de 8 raios na coroa. Observe a imagem, que é um símbolo de poder mesmo, um símbolo de agora eu posso seguir em frente, agora eu posso conduzir minha vida. É interessante que tem algumas pessoas que passam por toda a vida sem nunca viverem esse arcano. Essas pessoas param na dúvida do arcano número 6, que é os enamorados, ou param nos limites sociais. É muito comum isso, as pessoas só se envolvem com a sociedade, que é o arcano número 5, o Hierofante. O carro é para poucos, é para você que está nessa jornada do herói. Você está levando adiante algo, e levando com luz. Tanto é que você observa no peito da figura que dirige o carro um quadrado brilhante. É um quadrado porque é a Terra, e é brilhante porque se está governando a Terra. Além do que, há uma malha no corpo desse personagem com vários símbolos alquímicos. O que é alquimia? É a transformação do chumbo em ouro. Simbolicamente, o chumbo é uma vida só sexual, material, só buscando a realização do mundo. E o ouro é uma vida plena,
Eu insisto, é uma vida que vale a pena ser vivida. Ele tem um bastão igual do mago, então ele seria um mago que já alquimizou, que já se pôs em movimento. Um bastão com cores douradas em cima, que representa também objetivos maiores, objetivos de luz. E a cidade, lá para trás, em segundo plano, mostra exatamente o que eu já te disse. O arcano 7, o carro, é quando você transforma, quando você vai em frente. Numa consulta sempre tem essa representação. O teu caminho é seguir em frente. O teu caminho é deixar alguma coisa para trás, é abandonar o passado. É usar tudo que você já aprendeu para partir, uma partida alegre, uma partida com coragem, com confiança, com prazer. É uma capacidade de transformar o que já ficou para trás em, não diria em sabedoria, experiência. Pegar toda a tua experiência e seguir em frente. Como ele é o arcano de número 7, ele tem toda aquela representação dos ciclos de 7 anos, que é muito estudada pela antroposofia, muito estudada na astrologia também. 7, 14, 21, 28 são os ciclos de Saturno, e continua, os 35, enfim, 42, são ciclos de maior responsabilidade. É lógico que um ciclo de uma criança de 0 a 7 é completamente diferente de um ciclo de um adolescente de 28, hoje já não é mais adolescente, claro, de 28 a 35, que é o primeiro chamado, o retorno de Saturno, o chamado da responsabilidade. Então o carro tem essa característica de estarmos seguindo em frente. Você tem o controle, você pode seguir em frente. Nós vamos encontrar também, dentro desse simbolismo, esse bastão, que você sabe se defender, sabe atacar, sabe seguir os rumos da sua própria vida. E nós temos duas máscaras aqui que ficam nos ombros do herói ou da heroína. Essas máscaras são Urim e Turim, que são instrumentos de previsão, são oráculos que nós vamos encontrar lá no Êxodo, a citação no Velho Testamento, no Êxodo, que estão relacionadas essas máscaras com os ritos do culto à deusa mãe. É como se a Mãe Terra que estivesse te abençoando, estivesse te guiando nessa jornada. O carro é puxado por uma esfinge branca. Essa esfinge ela vai representar o Yin, feminino, e a esfinge negra que representa o Yang, o masculino. A união dos dois forma o símbolo do Yin e do Yang, que é o símbolo da minha escola, da Uma Universidade, que é o símbolo de totalidade. A dualidade faz a totalidade. O masculino sem o feminino não existiria. Na Índia nós falamos que Shiva, que é o princípio masculino, sem Shakti, que é o princípio feminino, não existiria também. Então esse é o simbolismo do carro. E o carro é seguirmos em frente, observarmos a realidade de tudo aquilo que se apresenta para nós. Vamos notar agora o carro do tarô de Aleister Crowley. Aqui também um simbolismo riquíssimo, ele tem as esfinges, ele tem outras figuras, ele tem uma roda da vida no meio da barriga, que é uma energia instintiva, uma energia de força, uma energia de poder. Aqui ele tem 4 animais que representam os 4 evangelistas e também representam o fogo, a terra, o ar e a água. Para mim não te confundir muito, quando for falar lá na frente do arcano do mundo, eu vou explicar melhor para você a águia, de outros animais, né? O touro, o anjo também. Vamos falar disso lá para frente. O carro é um despertar, ele te coloca para os arcanos que virão em seguida. Essa figura do Crowley está bem nítida, essas rodas grandes da carruagem, do carro, mostra que você vai lá para frente. Volto a repetir, os arcanos de 1 a 6 mostram você, a tua infância, a tua fase inconsciente,
Os arcanos agora do 7º até o 12º representam a sua partida. Então sempre que surge o carro é você estar partindo, para que você vai buscar a tua individualidade. Depois as cartas de 13 aos 18, os arcanos de número 13 ao número 18 representam a iniciação, a vida te apresentando tudo. E finalmente os arcanos de 19 a 21 é a unidade, a totalidade, o que nós chamamos de iluminação. Filmes, não tem como deixar esse de lado, tem relação com esse arcano do Crowley, com essa partida com tudo para frente, que é um filme chamado A Natureza Selvagem. É a vida de um rapaz chamado Supertramp. Eu li esse livro 2 vezes, A Natureza Selvagem. É um livro magnífico, absolutamente bem escrito. E, aliás, é uma história triste. Ela já inicia de forma triste porque ele parte, ele vai, ele desafia a natureza. Só que ele não observa os riscos do arcano do carro, que é exatamente a arrogância, a cólera, o descontrole, o se agir rápido demais. Mas sempre que nós temos um filme que fale de um sonho, de uma partida, me lembra o carro. E esse filme Natureza Selvagem é extraordinário. Um filme que faz pensar em todos os sentidos. Inclusive o pai e a mãe do Supertramp, do guri, representam muito bem o imperador e a imperatriz. E ele vai na viagem. Outros filmes, Viagem a Katmandu, filmes que apontam em direção de viagem. Sonho de Liberdade e A Vida Secreta de Walter Mitty, que eu já falei anteriormente. Agora, a viagem também do carro, ela pode ser uma viagem, uma grande aventura. E isso me lembra um filme chamado Easy Rider, que é um filme que popularizou a Harley, a moto. Eram 2 sujeitos, se eu não me engano era o próprio Jack Nixon e o Harry Fonda, que eles saem de moto pelo mundo numa grande aventura. E o carro é isso, é uma aventura, é a vivacidade, é querer seguir em frente. Vamos olhar a próxima figura do tarô de Marsella, que mostra também, dá a impressão de algo bem dominado, né? Uma partida, mas com tudo sob controle. No meio do arcano do tarô de Marsella, nós temos um SM, que significa Sefirah Malkut. É um estágio dentro da Kabbalah judaica, Malkut. Você dominou a matéria, você dominou o chão. Então agora você pode seguir em frente. A tua jornada é uma jornada que você já aprendeu um pouco sobre si mesmo, sobre a mãe terrena e o pai terreno. Você já aprendeu sobre os estudos, já aprendeu sobre dúvidas, inseguranças, incertezas. E agora o arcano do carro é a hora de você seguir em frente. Arcano número 9, a Justiça. O arcano 9, a Justiça, que representa o teu amadurecimento ou amadurecimento de alguma situação, é tradicionalmente o 8º arcano dos arcanos maiores do tarô. Entretanto, nesse tarô, de Waite, foi colocado como o 11º arcano. Mas na minha visão, na visão de ocultistas, de escolas ocultistas, de mestres do tarô, nós vamos colocar o arcano da Justiça como o número 8 na sua jornada, na jornada do herói, na jornada da heroína. Nesse momento em que o arcano da Justiça se manifesta, é quando nós vamos nos emancipando, quando vamos tomando conta da nossa própria vida, nos tornando responsáveis pela nossa jornada em busca da plenitude. É quando nós avaliamos o que é certo, o que é errado, qual ou quais são os caminhos verdadeiros do meu próprio ser, e aprendemos também os valores familiares, valores sociais e as leis do mundo, sendo que esses valores nem sempre apontam na direção dos valores reais. Tarô, o caminho real. Existem os meus valores e muitas vezes existem os valores sociais, religiosos, políticos, e nem sempre eu entro ou consigo entrar na vida
num equilíbrio com esses valores. Nesse arcano nós vamos encontrar a figura da deusa Dike, que com sua coroa de muros, observe na cabeça da mesma, ela é apresentada como uma protetora da sociedade, das leis, da civilização. Na mão direita ela contém uma espada, que a faz julgar, pensar, avaliar, eliminar aquilo que não serve, eliminar aquilo que não acrescenta nada. Vamos encontrar também, do lado direito do trono, o seu pé direito, bem visível, colocando que ela utiliza mais o lado racional, a consciência, a percepção, a mente. E tudo isso também nos faz pensar nos momentos da vida em que temos paz, em que temos equilíbrio, tentar avaliar onde que podemos encontrar essa sonhada paz, esse sonhado equilíbrio. Já do lado esquerdo, nós temos na mão do arcano da justiça uma balança que ela tenta, enfim, equilibrar o que é certo e o que é errado na própria vida. Observe que esse arcano da justiça, ele surge exatamente depois do carro. O carro eu levo tudo adiante, eu vou em frente, eu vou sempre um passo após o outro. E claro que nem sempre eu faço um julgamento correto no arcano do carro. Eu simplesmente vou em frente. E aqui, no arcano da justiça, o herói, a heroína, você, começa a pensar: será que eu vou agir mais pela razão, agir mais pelo coração? E tudo isso vai permitindo um absoluto amadurecimento do nosso próprio ser. Quando amadurecemos é como se passássemos por um processo alquímico. Daí vemos no arcano da justiça que no meio das duas colunas há uma cortina da cor violeta. O violeta que tem essa representação de toda forma de alquimia, transformar o chumbo em ouro. E por detrás do manto, da cortina violeta, temos um sol dourado. A luz está ali. E a luz, a meditação, a reflexão, a oração contemplativa, as terapias, tudo isso facilita a minha alquimia. Nós encontramos um escudo ou um casaco vermelho que representa Marte, ou seja, esse é um arcano de ação para encontrar o equilíbrio, para ver o que é justo ou não na minha vida, mas uma ação que envolve também amor, porque ela tem uma gola verde. A balança também é verde, representando Vênus, que tem essa relação, claro, com o amor. Essa figura da deusa Dike, ou também conhecida como Astraia, no início da era paleolítica, ela abandonou a Terra e se transformou na constelação de Virgem, dentro das míticas do passado. E Virgem tem relação com a análise, com a crítica, com a busca das respostas, o aperfeiçoamento. Tudo isso é a justiça. Justiça que nos faz pensar também nas sombras da mesma, que são os preconceitos. E naquela série muito conhecida, Lei e Ordem, que sempre tem essa análise do que é certo, do que é errado, por onde ir, por onde não ir, saber o que é certo, saber o que é errado, escolher os caminhos. E isso também é muito observado num filme que eu sou fascinado, chamado Filadélfia, que é uma pessoa que descobre que tem o vírus do HIV e ela é apedrejada, ela é humilhada, ela é, enfim, maltratada pela sociedade, e um advogado parte para a defesa desse personagem. É um filme muito bonito, um filme que realmente mostra que existe a justiça, mas ela tem várias faces, mas a verdade é uma só, a verdade, a busca pela verdade. A justiça pode ser um caminho para buscarmos a verdade também.
Outro significado desse arcano é que é quando o herói se livra da culpa. No carro nós ultrapassamos a culpa e começamos a tomar as nossas próprias decisões. Nós falamos até, aquela pessoa ela precisa tomar juízo na vida. Ela precisa saber o que é certo, saber o que é errado. Saber também dizer não para situações que não representam o meu próprio caminho. Um outro filme que aponta na direção da justiça, mas também ele vai aparecer em outros arcanos do tarô, são As Aventuras de Pi. Um filme que conta a história de um indiano náufrago e ele vai tendo que ultrapassar uma série de limitações, sempre ponderando o que é certo, o que é errado, os caminhos por onde se deve seguir. E todos os filmes que aparecem nos cinemas que envolvem justiça. Aliás, existe um sem número de séries, não é? Séries televisivas que falam dessa questão da justiça. O arquétipo da justiça é o arquétipo da esperteza, do equilíbrio. A tarefa é compreender as leis do mundo, fazer julgamentos daquilo que realmente é certo e daquilo que, claro, realmente é errado. A inteligência, o equilíbrio, a responsabilidade pessoal, pensando em outrem, pensando nos outros também. E o risco é fazer justiça em sua própria causa, é o que mais se tem, não é? Todos se dizem inocentes, mesmo aqueles que cometem crimes absolutamente imorais, insanos, egoístas. A justiça traz juntamente com uma ideia da necessidade de um mundo justo, que é algo muito lindo, mas traz também o autoritarismo, a sensação de poder. Existe um filme que se chama A Firma, que mostra exatamente isso. Tom Cruise é um advogado idealista que acabou de se formar e ele entra numa grande associação de direito, associados, advogados associados, e ali ele percebe todo tipo de falcatrua, de injustiças, de situações caóticas, corruptas, e aí o filme vai se desenrolando também com várias surpresas. É um filme muito bem escrito. A Firma. Olhemos agora a visão de Aleister Crowley, do tarô A Justiça. É um arcano muito bem equilibrado. Nós olhamos aqui também o número 8, um arcano com vários círculos que representa a perfeição, a busca da perfeição. A balança, ao contrário do tarô do Age, ela está bem equilibrada. A espada está centrada no chão, como se apontássemos para o chão. É necessário justiça nesse planeta, ética, ecologia, respeitar-se os direitos dos animais, das plantas, do ecossistema e de todas as pessoas. É uma figura muito bonita. E agora no tarô de Marsella, também temos uma figura relativamente parecida com a figura do Age, a justiça sobre duas colunas, que representa que ela tem um poder, uma força. E já no tarô de Esforça, um tarô medieval, nós vamos observar um cavaleiro lá atrás, que seria como a justiça sendo levada adiante. Isso me lembra também da figura de Robin Hood, que é aquele que rouba dos ricos e injustos muitas vezes e traz para os necessitados, para os pobres. A disposição, o caminho do arcano da justiça é colher o que se plantou, é agir e tratar a você com justiça e tratar ao outro com justiça também. É buscar tomar decisões sábias na tua vida. Arcano número 10, o eremita, chamado como o ser verdadeiro. A viagem do herói aqui se torna um pouco mais sombria. Uma viagem onde há um certo aquietamento. Note que o arcano, que a figura do arcano do eremita, ela se encontra no alto de uma montanha coberta de neve. Ele já subiu, ele já atravessou. Lembra que o herói e a heroína da nossa jornada é o arcano 0, do bobo. E o arcano 0 observa a montanha, o pé, a montanha coberta de neve.
Aqui, né, ele já está por cima dessa montanha, ou seja, a viagem já está acontecendo, mas agora é necessário uma parada, que é uma chamada parada para meditação, para reflexão, para conscientização de quem sou eu e o que eu quero no mundo. É o que Miguel de Cervantes ensina na peça maravilhosa Dom Quixote de la Mancha, o Homem de la Mancha, descobrir qual é o meu papel no mundo. Então todas as histórias de heróis, seja histórias de mitos, de contos de fadas, do cinema, apontam uma fase de recolhimento, de reflexão, onde nós buscamos encontrar ou se encontrar com o nosso velho sábio, com uma sabedoria que está contida dentro de ti. Na tradição tribal nós chamamos isso de viagem de poder ou local de poder, que é um retiro onde você se isola em algum lugar e você observa, primeiro observa tudo o que passou. Então note que o arcano do eremita, ele olha para trás para ver todo o caminho que ele já percorreu. E vocês vão observar que os tarôs que vêm em seguida, do Crowley, de Marcélia, de Sforza, sempre nós vamos encontrar o eremita, o velho sábio, olhando para trás para ver tudo aquilo que ele já percorreu, ficar consciente de tudo isso e descobrir quem é ele se tirasse a família, os educadores, os parentes, a sociedade, a religião. Quem sou eu se eu tivesse um outro tipo de educação? Eu faço muito esse exercício em alguns grupos, você pode utilizar inclusive algumas vezes no atendimento, que é pedir. Vamos fazer para você na primeira pessoa, é mais fácil de você entender. Imagina que você, com 4, 5 anos de idade, está na sua frente. Que você está na sua frente, mas você tem 4, 5 anos de idade. E você olha para você. E você conversa com você, falando sobre o que você se tornou, sobre os caminhos que você escolheu. Porque essa criança que somos tem muita relação com o si mesmo. E às vezes o si mesmo, que é você, que somos nós esse si mesmo, ele se perde nos desejos do mundo. Então no silêncio, na solidão, nós descobrimos essa sabedoria dentro de nós. Nós percebemos quem realmente nós somos. Percival, que vai em busca do cálice sagrado, ele tem vários momentos de solidão, vários momentos. Alguns momentos até a mãe dele o chama de volta para casa e pergunta sempre para ele, qual é o seu nome? Pergunta uma série de coisas, mas qual é o seu nome? Ou seja, observa quem você é. E claro que numa sociedade moderna como a nossa, existem muitos poucos lugares onde nós possamos estar em silêncio. Há o interesse do consumismo, da visão política, da visão civilizatória de produzir cada vez mais, que as pessoas fiquem pouquíssimas em silêncio, porque o silêncio te dá uma liberdade muito grande, faz com que você deixe de lado muitos valores sociais. Tem uma frase que eu uso muito que é: será que é preciso para não morrer de fome, morrer de tédio? E quando nós não estamos silenciosos, é possível que morramos de tédio. Quando não olhamos quem nós somos, quando não percebamos qual é o nosso papel no mundo. Tanto que Percival, o cavaleiro em busca do Graal, ele em vários momentos da peça, do texto, ele é chamado de Percival, o infeliz, porque ele é uma pessoa que sofre muito por viver sempre em busca do Graal, mas nunca parando para observar exatamente quem ele é. O eremita ele pode surgir em qualquer momento, não é? E eu quero te reforçar muito isso, que em momento algum, os arcanos maiores do tarô, em momento algum, em nenhum caso, nenhuma possibilidade, esses arcanos são pessoas, como algumas abordagens de tarô, muitas vezes muito simplistas, muito, até porque não dizer inculta, mas sem criticar, mas já criticando infelizmente, porque o tarô nós temos que pensar no mesmo numa oitava superior, em algo muito elevado. E muitas vezes algumas interpretações do tarô surge um arcano como esse e as pessoas interpretam, os tarólogos,
como uma pessoa idosa que surge na vida. E não é nada disso. Todos nós temos essa sabedoria dentro de nós. E o herói tem que passar por isso, a heroína também. A plenitude, a totalidade é descobrir também o teu lado, entre aspas, mais velho. Uma pessoa que vive 80, 90, 100 anos, ela ainda está em busca da plenitude, ela ainda está seguindo em relação à plenitude. E esse arcano ele demonstra a necessidade de estarmos sozinhos em busca dela, em busca da plenitude. A sombra é o autoelogio, é o endurecimento, porque a solidão pode fazer com que as pessoas não se relacionem. É muitas vezes a amargura também. Mas a experiência do dia a dia é sabermos desligar-se. Você se desligar, eu me desligar, nós nos desligarmos do mundo. Buscar uma maior tranquilidade, um recolhimento, uma satisfação interior, uma meditação, uma oração. Aí entra os jejuns, as meditações. Em vários momentos da vida eu procuro contatos com mosteiros. Aqui em São Paulo tem o Mosteiro de São Bento, que é um local onde eu me isolo, fico profundamente silencioso. E o eremita também é nos livrarmos de hábitos negativos que precisam ser ultrapassados para continuarmos a nossa viagem. Que é o se alimentar demais, são as drogas, é a internet demais, é não ter tempo para a vida interior, mas tem uma preocupação muito grande com a vida exterior. No tarô de Crowley, que agora vocês observam, nós temos o mesmo simbolismo, mas ele tem um cachorro de 3 cabeças que representa a consciência do corpo, a consciência da alma, a consciência do espírito. Representa também que ele já dominou um tanto quanto os seus instintos. Cabelo grande, uma pessoa rebelde, cheia de energia e uma pessoa que traz luz para o mundo. Essa lamparina nas mãos do eremita tanto pode significar ele iluminando o próprio caminho ou pode significar ele trazendo luz ao mundo. Aqui no caso do tarô de Crowley, nós vemos esse velho sábio numa postura curvada que lembra recolhimento, concentração interior, questionamento de quem sou eu, seriedade, reflexão, introversão, o fechar-se os olhos, o silêncio. E agora vamos olhar no tarô de Marsella e tarô de Esforça. A imagem é muito parecida com o tarô do Waite. Nós temos uma cor verde predominante num cachecol que representa uma cura. E a bengala que aparece também no tarô do Waite, que é ele tateando, porque agora ele já sabe que não há necessidade de tanta pressa, pelo menos não nesse momento. A pressa surge no arcano do carro. Da justiça já há um equilíbrio entre a ação e a não ação. E no eremita há o aquietamento, vamos devagarinho, um passo depois do outro. Vários filmes apontam essa carga de conhecimento, como por exemplo Os Intocáveis. Não Os Intocáveis, que é um filme de guerra do Eliot Ness, da época que existia a proibição das bebidas nos Estados Unidos, não esse, mas o filme de uma pessoa com deficiência física, que é rude, que é grosso, e claro, uma pessoa muito amarga pela situação que vive. Se eu não me engano, ela é paralítica ou paraplégica, e ela é obrigada a se recolher, e com a ajuda de um enfermeiro muito divertido, alguém muito de bem com a vida, ela vai mesclando o recolhimento também com a introversão, vamos usar assim, a introversão com a extroversão. Um outro filme, Meu Pé Esquerdo, um filme muito triste, de uma pessoa também com uma séria limitação física, e ela se vê obrigada a simplesmente ficar observando as pessoas, porque ela não movimenta nenhuma parte do corpo, ela só consegue enxergar, só consegue ver, mas não tocar, não falar, e a mente dela, o pensamento dela é o mesmo, ou seja, o corpo é profundamente limitado, mas a mente continua a mesma. Realmente é um filme muito triste.
Perdão, eu estou falando de um outro filme. Meu pé esquerdo é de um pintor que pinta com o pé esquerdo. Ele só tem o pé, ele volta à concentração. O filme que eu estou me referindo é O Escafandro e a Borboleta. O Escafandro e a Borboleta, que é esse filme absolutamente triste de uma pessoa que só observa. A mente dela é saudável, mas o corpo não, e ela passa por todo um sofrimento. Para não ficarmos tão somente nessa questão do sofrimento, eu te recomendo um outro filme que se chama Primavera, Verão, Outono e Inverno, que é um discípulo que vai viver com um monge budista numa casa-ilha. É uma ilha flutuante, uma casa que se torna uma ilha flutuante. A casa é feita com bois e fica flutuando para que esse discípulo fique longe da civilização. E ali ele passa por um processo de aprendizado absolutamente extraordinário. Então essa é a visão do arcano o eremita. Arcano número 11, a roda da fortuna. É o momento onde o herói ou a heroína, você, descobre a sua vocação e descobre a mecanicidade da vida, que tudo tem altos e baixos. Observe nesse arcano um simbolismo que vem lá do Egito. O tarô tem muita relação com essa região do planeta. Nós temos uma figura mitológica, por exemplo, que é Anubis, que aparece aqui como um ser com cabeça de chacal. Ele está indo para cima, representando ou personificando as forças que sobem, que renovam, que transformam a vida, que modificam a vida. Querendo ou não, a vida é um eterno movimento. E temos a figura de Set, na representação de uma serpente, que aqui nesse caso é uma força destrutiva. Então nós observamos que na vida há ganhos e perdas, elogios e críticas, prazer e dor, honra e desonra. Isso que eu compartilhei agora contigo são os 8 ventos mundanos do budismo. 8 ventos mundanos. São ventos porque eles vêm. É impossível fazer-se parar de ventar. Então, quando a divindade Anubis se eleva, nós temos elogios, nós temos ganhos, nós temos a honra, nós temos o prazer. E quando a serpente Set nos coloca para baixo, nós vamos ter que conviver com a crítica, com a desonra, com o desprazer e com as perdas também. Todos querem ganhar, ninguém quer perder. Todos querem a felicidade, ninguém quer a dor. Mas esse arcano mostra que existe um destino, que é uma subida e descida. Nós temos nos 4 cantos do arcano, a roda da fortuna, os 4 evangelistas, que representam também os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E lá em cima nós temos uma esfinge, um animal quadrúpede, que tem o rosto de uma pessoa, aqui no caso o rosto de um homem ou de uma mulher, as asas de uma águia e o rabo e garras de leão, além do que o corpo de um touro. E o fato de faltarem asas nesse arcano, um arcano de Marsella, vocês vão ver, normalmente é um dos grandes enigmas do tarô de Waite, não se sabe por quê. E todos esses símbolos são profundamente alquímicos, profundamente alquímicos. Há alguns símbolos também aqui nos arcanos, você observa no meio do mesmo, vários símbolos alquímicos, parece um mandala, ou parece pontos riscados. Nós temos um símbolo que representa o sal, o outro o enxofre, o outro o mercúrio, o outro a água. Nós temos o mantra, o nome de Deus, Yud He Vav He, um dos nomes do divino. Então olha quantas coisas, quanto simbolismo aqui. Volto a repetir, nós temos a visão de elevação, a visão de destruição, o princípio criativo, que também pode ser chamado de Anubis, e o princípio destruidor, que é chamado de Set, como eu já te falei, mas no meio tem o nome de Deus.
como se houvesse um equilíbrio em tudo isso. Essa mecanicidade da vida, as coisas melhoram, pioram, vão e vêm. Há essa mecanicidade no nosso dia a dia. E os 4 evangelistas, eles têm uma relação, por exemplo, o touro, que fica embaixo do lado esquerdo, normalmente está relacionado com a sensação. O leão, do lado direito, com a força, a intuição, a garra. Lá em cima, o anjo teria relação com os sentimentos. E a águia teria relação com o pensamento. Então nós temos essas 4 forças nesse arcano. Tifon, que é a divindade que fica ali em cima, ela tem essa representação egípcia, mas vamos encontrar alguns elementos da Kabbalah judaica também, que é esse nome de Deus que eu te falei, Yud, Re, Vav, Rev. É um arcano que sempre, em termos práticos, ou quase sempre, não responde muita coisa. Tudo tem altos e baixos, não há uma resposta, nós temos que conviver com essas subidas e com essas descidas da vida. Mas é importante para o herói, para a heroína, que é você se dar conta de que nem sempre tudo é como eu quero. Aliás, esse arcano, ele faz com que nós pensemos a respeito do livre-arbítrio. Quantos por cento eu tenho de livre-arbítrio? O que eu posso e o que eu não posso transformar, modificar na minha vida. Um filme que me faz pensar a respeito desse arcano, o primeiro deles é Escrito nas Estrelas. Um filme de uma menina que tem um câncer muito agressivo, e ela se apaixona por um outro rapaz, e esse amor é recíproco, que também tem um câncer muito agressivo, e essa história vai se desenrolando, não necessariamente da forma que eles gostariam, e não necessariamente da forma que nós, telespectadores ou leitores, para quem lê o livro, gostaria que acontecesse. Um outro filme que vai na mesma direção é Eu Antes de Você. De novo essa questão, o que eu posso escolher, o que eu posso decidir. E um outro que aponta numa direção mais alegre, podemos dizer, é o Comer, Rezar e Amar. Uma pessoa sai em peregrinação e vai convivendo com várias situações jamais esperadas por ela. Aliás, esse filme Comer, Rezar e Amar é a jornada de um herói, é a jornada de uma heroína. Olhemos agora o tarô do Crowley. Crowley, como tinha uma ligação muito forte com o Egito, ele estudou em várias escolas ocultistas, mágicas, misteriosas no Egito. Ele também faz desse símbolo, como todos os outros, uma floresta de vários mandalas, de várias figuras, de raios que partem, que vão, que vêm. E esse arcano nos faz pensar numa tarefa, numa missão, que é compreender como eu devo viver a minha vida, o que eu posso ou não fazer. É procurar também o princípio da elevação, da construção. O risco é sermos fatalistas demais, achar que não temos nenhuma escolha. O budismo, na visão de Monja Coen, a minha mestra de Zen budismo, aponta sempre na direção que uma gota, nós somos a gota, quando cai no oceano, pode fazer ondulações. Ou seja, nós podemos fazer ondulações no universo. É o nosso arbítrio. Vivencie aquilo que se apresenta para você. Essa é a ideia também desse arcano. No tarô de Marsella e no tarô do Visconti Sforza, nós encontramos outras formas de desenho, principalmente no tarô de Marsella, onde notamos que há uma estrutura que segura a roda da fortuna. Uma estrutura rígida, talvez feita de madeira, mas que dá um aspecto de segurança. Ou seja, quando nós lidamos com as idas e vindas do mundo, quando nós lidamos com os altos e baixos do mundo, aceitando principalmente os mesmos, é muito mais fácil, é muito mais interessante de termos realmente essa segurança, essa firmeza, não segurança absoluta. Nós já falamos sobre isso anteriormente.
em outro arcano. Não há segurança absoluta. A vida é uma grande aventura e a Roda da Fortuna mostra isso. E quando eu entendo que não há segurança, eu começo a observar os caminhos, por onde seguir, por onde ir, baseado muito mais no meu coração do que propriamente no que me dá ou não segurança. É um arcano de vivências, de movimentação, de experimentar a vida. Esse, portanto, é o arcano da Roda da Fortuna. Arcano número 11, a Força. Esse arcano ele foi alterado tradicionalmente por Arthur Edward Waite, contrariando a sequência tradicional do tarô. Então você observa aqui na Força o arcano de número 8, mas nós vamos utilizar aqui no seu estudo, na sua formação em tarô, o arcano da Força como o arcano 11º. Esse arcano, o primeiro simbolismo dele é no alto da cabeça o símbolo do infinito, Lemniscata, que aparece também no arcano do mago, que dá uma percepção de todo o nosso potencial, um potencial gigantesco, mas que aqui vai surgir quando eu souber dominar o meu instinto. Meus instintos muitas vezes perversos, egoístas, negativos, e também observar a minha própria sombra. Tudo isso é representado aqui por essa mulher segurando um leão. Aliás, na jornada do herói e da heroína, que eu volto a insistir, é a tua viagem, depende, a viagem do tarô pode ser matriarcal ou pode ser patriarcal, aqui é uma mulher, é matriarcal, aqui está se referindo o leão como um símbolo da nossa natureza instintiva, nossos impulsos, nossos desejos apaixonados que muitas vezes atropelam uma série de situações, desejos selvagens, desejos agressivos e até um instinto de preservação. É interessante porque vários mitos, principalmente masculinos do passado, vão falar de heróis que matam leões. Mas aqui não se mata um leão, simplesmente se domina o leão. Você tenta entrar num acordo com esses aspectos instintivos que somos nós. O que eu quero dizer com isso é que na psicanálise ou na visão de Mestre Jung, que eu concordo, quando nós recalcamos alguma coisa e não alquimizamos, simplesmente recalcamos, eu não vou mais fazer isso porque está errado e pronto, e recalco, eu não avalio, eu não penso, eu não medito sobre aquilo que eu estou recalcando, isso é péssimo. Isso acaba se tornando algo absolutamente destrutivo dentro de ti. Por exemplo, num mito muito conhecido chamado mito de Hércules, que inclusive tem o filme, ele teve muitos problemas com os aspectos femininos do mesmo. Os aspectos femininos do homem se chama ânima, e os aspectos masculinos da mulher se chama ânimos. E muitos homens que chegam no poder, eles chegam sem nenhuma característica de ânima. Esse aspecto feminino, bondoso, generoso, honesto, gentil, cuidador. Quem alcançou muito isso foi Nelson Mandela. Inclusive, esse é um dos filmes que eu quero apontar aqui para você quando se fala da força, a história de Nelson Mandela. Porque ele tinha todo um aspecto feminino, até no próprio olhar, até no próprio jeito de falar, muito bonito mesmo. E uma mulher que soube trazer esse poder feminino, mas juntamente com o aspecto duro masculino quando era necessário, era a Madre Teresa. Eu tive com ela na Índia, em Calcutá, início dos anos 90, e era uma mulher muito forte quando se fazia necessário. Então, quando simplesmente nós negamos os nossos instintos, quando não sabemos lidar com os nossos lados sombrios, com a nossa selvageria instintiva, e simplesmente recalcamos e negamos isso, isso se volta contra nós mesmos. Tanto é que as pessoas que falam muito de amor, de luz, que falam só de amor e de luz, normalmente quando surge a sombra dessas pessoas, essa sombra chega destruindo tudo.
Tem um livro extraordinário que eu te recomendo muito, da editora Coultres, que se chama Ao Encontro das Sombras. São vários ensaios de psicanalistas junguianos, ao encontro da sombra. E fala de várias sombras, a sombra do futebol, a sombra política, a sombra religiosa, a sombra das pessoas ecumênicas e espiritualistas, como provavelmente você é. E muitas dessas pessoas ecumênicas e espiritualistas, que eu também me vejo nessa escola, nós negamos muitas vezes as nossas sombras. Até quando dizemos eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. O arcano da força diz que não. Existe a luz e existe os instintos também. E se faz necessário que eu domine, que eu converse com isso. A ideia de sombra ela foi introduzida por Jung. Tem uma frase do Jung que norteia demais a minha vida, que é: eu prefiro ser íntegro a ser bom. Eu prefiro ser íntegro a ser bom. É lógico que a integridade nos traz a bondade também. Nos traz a bondade. E na visão do Jung, a sombra é tudo aquilo que nós não aceitamos, ou que nós escondemos dos outros, ou que escondemos em nós mesmos. Tem um filme muito interessante nessa direção que se chama O Retrato de Dorian Gray. Há o livro extraordinário e o filme O Retrato de Dorian Gray, que ele ia envelhecendo e ia colocando toda a velhice dele, que é algo natural, num espelho. E ele se mostrava para o mundo sempre jovem. E o espelho ia colocando todas as sombras, as vaidades, os medos, o envelhecimento dele. E esse espelho vai se tornando algo absolutamente terrível, feio, limitado. A sombra é algo que eu não amo, é algo que a sociedade não ama, mas às vezes você é assim. E é importante nós reconhecermos essa sombra. Senão jamais seremos pessoas inteiras. Jamais seremos pessoas inteiras.